Boa noite, amigos e amigas que assistem sempre aos nossos estudos do SEC, os nossos estudos, nossas palestras, principalmente o trabalho que nós fazemos todas as semanas para trazer informação espiritual para todo mundo, né? Tentar passar alguma coisa do mundo espiritual e fazer uma correlação com o mundo material também. Hoje o nosso tema é bem interessante, bem curioso, porque tem muito a ver com essa espiritualidade diferente que nós temos, né, e principalmente com os níveis de evolução que nós temos aqui na Terra, no mundo tridimensional. Então, o tema é extremamente apropriado, que tem a ver com isso, né, que é exatamente a evolução espiritual no mundo tridimensional. Então, nós vamos falar sobre isso, né? Eu achei curioso porque essa semana eu pensei muito em falar sobre isso, porque eu tive alguns encontros no astral, né? Tive alguns contatos espirituais muito interessantes, tá? Que me deu muita felicidade, porque na realidade foram palestras que eu assisti no mundo espiritual, que é comum, tá? Quando a gente está. Você disse, você é um privilegiado, Wagner. Não, todos nós somos, todos nós temos essas palestras. Basta que nós tenhamos essa disponibilidade, doemos o nosso tempo de sono, tá certo? Que é um tempo que se descansa. O corpo é quem vai descansar. O espírito, ele sai para trabalhar, o espírito pode sair para estudar, o espírito pode sair para se divertir, fazer o que quiser, tá? Nós temos a liberdade, é exatamente a nossa emancipação temporária do corpo, é quando nós saímos um pouquinho da estrutura, né, do nosso corpo e passamos para o mundo espiritual, para essas dimensões do pensamento e para essas dimensões vibracionais. Tá? Então, na verdade, esse é o nosso trabalho, que é um trabalho que é extremamente gratificante. Ter contato com o mundo espiritual, gente, é fantástico, porque nós temos a cada viagem astral, né, a cada deslocamento do corpo material para o mundo espiritual, que todos nós fazemos essa viagem, todas as noites, essa emancipação, nós temos uma surpresa diferente, vemos coisas diferentes, temos informações diferentes, e quanto mais, isso é que é interessante, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aperfeiçoa, quanto mais a gente procura saber o que tem no mundo espiritual, mais esse mundo espiritual nos é auspicioso, quer dizer, nos é esclarecido, porque com a informação que nós adquirimos no mundo espiritual, é natural que essa espiritualidade, que esses espíritos, né, eles intensifiquem essas informações, quer dizer, ampliem as informações e discutindo determinadas coisas para que nós entendamos melhor, certo? Então, na verdade é assim, quanto mais a gente estuda no mundo material, quanto mais a gente se esclarece, mais a gente sai da ignorância, mais nós temos essa facilidade ampliada de conhecimento do mundo espiritual. Não é por influência dos livros, é porque eles aproveitam o nosso conhecimento para ajustar, esclarecer, confirmar algumas coisas que nós lemos nos livros. Eu me lembro que quando eu comecei a ler o Pentateuco Kardeciano, né, que são os 5 livros de Kardec, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Quando eu estava lendo o Pentateuco, me lembro muito bem disso, foi no final da década de 80, que eu terminei a ler os livros, todos os livros, no final da década de 80 já, quer dizer, em 88, 1988, 89, eu terminei todos os livros porque eu lia sempre paralelamente as obras de André Luiz, né? Porque eu sempre achei assim basilar, não só basilar, mas também extremamente necessário ler as obras de André Luiz. Sempre achei fantástico isso. E o curioso de toda a estrutura do mundo espiritual é exatamente essa revelação, essa coisa diferente que o mundo espiritual nos proporciona, que é exatamente essa tranquilidade de nos mostrar, tá certo? A, a visualização de uma forma mais clara, tá certo? Mostrar que nós temos
sei lá, nós temos uma forma diferente de viver, tanto aqui como no mundo espiritual, mas que parecemos muito, né? Nosso mundo, o mundo espiritual, se parece muito com o mundo material. Tá? Não é uma coisa tão diferente assim, tão diversa assim, ao ponto da gente dizer que não existe paralelo entre os dois mundos. Existem paralelos e os paralelos são grandes. E essa semana, Patrícia está aí, Patrícia Lima, um abraço, Patrícia, boa noite. Muito interessante, porque Patrícia, quando passou para mim, até no nosso grupo do SEC, ela passou uma live de Mônica de Medeiros. Boa noite, Patrícia. Quando ela passou uma live de Mônica de Medeiros, que eu olhei, eu digo, mas que coisa curiosa, né? Eu tive esse desdobramento, e lá no plano espiritual, eles me pediram para falar sobre a evolução espiritual no mundo tridimensional. E que tem a ver, uma coisa está muito conectada à outra, né? A gente pensa que não está, mas está. Nós somos uma cópia mal feita do mundo espiritual, né? Nós temos hoje encarnados um perfil, e tudo que a gente construiu aqui no mundo material, casa, prédio, apartamento, carro, avião, tudo isso veio, todas essas ideias vieram do mundo espiritual. O mundo espiritual, se a gente for fazer uma comparação, é mais avançado do que o nosso, pelo menos uns 200 anos. O mundo espiritual, quando a gente fala nas dimensões mais superiores, tá, gente? As dimensões mais avançadas, as dimensões mais do mental superior, as dimensões mais destacadas dos umbrais mais finos, menos grossos e tal, eles são muito mais evoluídos. Só para vocês terem uma ideia, no umbral grosso, no umbral médio, nós temos uma evolução lá dos laboratórios científicos, dos cientistas das sombras, de pelo menos 50 anos a mais do que nós. Então, quer dizer, eles são muito mais evoluídos tecnologicamente, trabalhando para o mal, inclusive, tá? Então, quer dizer, não é só para o bem, é para o mal também. Então, hoje eu vou fazer algumas apresentações para vocês. Eu achei bastante curioso trabalhar com essas apresentações, porque eu vou traçar um paralelo, né? Porque a gente sempre pensa, não, nós estamos aqui no mundo, é muito diferente o mundo material do mundo espiritual, né? Algumas pessoas até se espantam comigo porque eu brinco, eu sempre brinco não, eu estou dizendo uma grande verdade, que é o seguinte, é que nós estamos aqui no umbral, tá certo? Na realidade, nós vivemos no mundo material vários níveis de evolução e vários níveis de ambientes vibracionais. Não vivemos só um ambiente vibracional, nós vivemos uma diversidade de ambientes vibracionais, e é isso que eu vou tentar aqui passar para vocês. Eu não vim aqui para provar nada, gente, eu não vim aqui para dizer que eu sou certo, bom, nem nada disso, mas eu quero passar para vocês essas informações porque eu acho extremamente útil. Então vamos primeiro analisar o mundo espiritual, tá certo? Então nós temos aí o todo do Deus Criador, que é todo o universo, né? Nós temos a estrutura do plano monádico, nós temos o plano átmico, que é o plano do espírito, o plano búdico, o plano mental superior, o plano mental inferior e o plano astral e também o plano físico. Isso se repete, se a gente for ter uma ideia desse projeto como um todo, é um projeto universal, gente. Quando a gente fala de todos esses planos, não está só na Terra. Aqui está sendo representado pela Terra com esferas aí concêntricas, estruturadas, dando uma ideia de que esse todo do Deus Criador é apenas baseado na Terra. Então, nós estaríamos aqui pensando no geocentrismo, né? Onde a Terra é o centro do universo, o centro de tudo, e a Terra não é. Nós somos um planetinha minúsculo nesse projeto aí universal, um projeto extremamente complexo, que não estou também aqui para explicar o projeto universal, mas muito mais fazer uma comparação do projeto universal com o nosso plano físico, a nossa Terra. Ao mesmo tempo, vocês vão ver aí, desculpa, gente, ao mesmo tempo vocês vão ver aí, tá certo? Que nós temos aqui o globinho, eu estou com a setinha passando em cima do globo aqui, tá? Então você vai ver aqui que nós temos, né, um umbral mais denso ou um umbral grosso, nós temos um umbral menos denso, que seria um umbral médio, nós temos um penumbral,
Tá certo? Que eu vi até a Mônica de Medeiros fazendo uma comparação disso, colocando outros nomes. Gente, o nome não importa. O que importa é que diversos médios, em diversas ocasiões, captaram a mesma coisa, só que colocaram nomes diferentes. Isso é bobagem, tá? A gente coloca assim, um brau médio, um brau grosso, um brau não sei o quê. Então, isso são só nomenclaturas. Na verdade, essa estrutura dimensional e vibracional, ela está inserida uma na outra. Não tem muita diferença de uma coisa para outra, tá, gente? Então, nós temos aí o penumbral, que é onde tem as cidades, né, espirituais, onde nós temos o nosso lar, onde nós temos toda a estrutura de alguns hospitais espirituais, que também estão no umbral menos denso. Foi o que até nos explicou Mônica de Medeiros na sua live, né? Nós temos aí o plano da luz, que é onde existem os construtores desse mundo e o pessoal que vem, como o Bezerra de Menezes e tal, que vem nos ajudar nesses planos mais baixos dimensionais, e nós temos os ascensionados, que é onde está exatamente essa galera que formou o planeta e tal, toda essa estrutura de espíritos mais superiores, e é bem interessante tudo isso, porque nos constrói um pensamento de o que é que nós estamos fazendo aqui. A primeira coisa que a gente precisa comparar é exatamente essa questão do espírito em evolução, né? Nós temos aí um corpo energético, que é o ser, né? Esse corpozinho que está aqui embaixo, que é o corpo energético, e nós temos aí o corpo emocional, o mental racional, o mental superior, intuição, a coisa do sentir, as virtudes morais, os dons únicos, que faz parte desse espírito que a gente chama de espírito em evolução, com um propósito único e com um impulso evolucionário. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é: nós não retroagimos, quer dizer, nós não voltamos atrás. Isso tem muito na Gênese, tá? Você pode encontrar na Gênese de Kardec, você pode encontrar no livro Céu e o Inferno, onde ele vai falar sobre essa questão do espírito em evolução, se o espírito um dia vai retroagir. E os espíritos respondem com toda clareza de que nós não retroagimos, que nós não involuímos, que podemos voltar por conta das nossas vibrações e das nossas atitudes, voltar para mundos inferiores ou em condições inferiores num próprio mundo que nós vivemos. Por exemplo, termos sido bem-aventurados, ricos, saudáveis e etc., e por ter errado tanto em uma encarnação, voltarmos em situações materiais inferiores, mas não espirituais. O que nós conquistamos de alma, o que nós conquistamos em evolução espiritual, nós não perdemos essa evolução, nós não deixamos de lado essa evolução. Então, nós somos espíritos únicos, com propósitos únicos, com um impulso evolucionário, quer dizer, nós vamos chegar ao processo de evolução total, com total virtude moral, com dons únicos, né, com a intuição do sentido, agir de forma evoluída, tá certo? Mas, por enquanto, nós estamos num corpo de carne, vivenciando algo parecido um com o outro, mas não igual, e aí onde eu quero trabalhar essa nossa live. Nós estamos, gente, num mundo tridimensional. Então, você tem aí os mundos, né? A relação dos mundos, se você der uma olhada aí, tá certo? Então, nós temos aqui o nosso primeiro ser vivo, aqui 12 bilhões de anos atrás. Depois nós tivemos aí em 7 milhões de anos os símios. Nós tivemos aí em 3 milhões de anos o princípio vital com o Pithecanthropus, o Australopithecus, tá certo? Os mundos primitivos, tá certo? Que faz parte do mundo primitivo, porque nós estamos num mundo, gente, onde nós temos uma evolução do próprio mundo. O mundo foi evoluindo, todos naquela época faziam parte de uma mesma estrutura evolucionária, ou de uma mesma estrutura evolutiva, corrigindo a palavra, tá certo? Mas depois foram reencarnando ou encarnando as almas, né? Por exemplo, do homem de Cro-Magnon, o homem Homo sapiens, o Neandertal. Depois veio o homem moderno, que é o que a gente chama de sapiens sapiens, quer dizer, sábio, sábio, que eu não sei se a gente é muito sábio demais.
E tem toda uma evolução superior aos mundos de expiação e provas nos quais nós inserimos hoje, que são os mundos materiais. E aí depois nós temos aí os mundos de energia pura, como os mundos felizes, os mundos celestes, os mundos crísticos. Onde nós estamos inseridos nesse processo, gente? Nós estamos inseridos no mundo material, ou na Terra. E aí vamos voltar aqui para esse plano físico aqui, tá certo? Nós estamos aqui nesse plano físico, estamos na Terra, e aí eu pergunto a vocês, né? Nós temos uma evolução linear, nós temos aqui na Terra, porque um dos princípios, e principalmente no Livro dos Espíritos, os espíritos vêm naquela época, em 1857, onde a evolução tecnológica do mundo diferia muito pouco de região para região, onde as injustiças sociais ainda eram gritantes. Porque se a gente olhar a história do mundo, gente, nós vamos ver aí, se nós olharmos tudo isso, nós vamos ver que de 300 anos para cá, nós tivemos uma evolução assim extremamente, sei lá, importante e destacada. Nós evoluímos em 200 anos, vamos colocar 200 anos só, o que não evoluímos em todos os períodos da humanidade. Então, antes desses 200 anos que eu estou falando para vocês, a Terra era um lugar agrícola, com poucas cidades. As cidades e aglomerações que haviam eram poucas, e isso só veio mudar nos anos de 1700 para os anos de 1800, quer dizer, do século XVIII para o século XIX, onde houveram a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, né, toda a estrutura, a tecnologia começou a chegar, a máquina a vapor, depois a energia elétrica, e tudo isso destacou o mundo e fez com que o mundo desse um salto muito grande. Mas, atrelado a isso, várias coisas aconteceram no mundo, inclusive a contragosto de alguns que vão dizer aí que, puxa vida, você vai dizer que a guerra evoluiu o mundo? Evoluiu sim. A gente não pode negar que em um mundo de expiação e provas, muitas vezes os conflitos fazem com que os homens evoluam, tá certo? Os conflitos, na realidade, eles constroem novas tecnologias. Você veja que por conta da Primeira Guerra Mundial, o homem inventou o submarino, o homem inventou o avião, o homem, praticamente numa mesma época, avião, submarino, tanques, os automóveis tiveram um boom muito grande a partir do final do século XIX para o começo do século XX, e aí foram aproveitados, surgiu aí também as comunicações através de rádio, de telefone, nós tivemos o advento da televisão, nós tivemos a criação dos principais remédios, a medicina evoluiu demais, inclusive, se a gente for olhar direitinho, por exemplo, o principal remédio que surgiu foi por conta de uma carência de guerra, ou por conta de uma exigência de cura da própria guerra, que é exatamente a penicilina, que foi descoberta por Alexander Fleming, tá? Alexander Fleming, ele descobriu a penicilina exatamente baseado numa carência muito grande. As pessoas começavam a morrer na guerra de infecção generalizada, porque cortavam o dedo, porque tinha que torar um pedaço de algum membro, porque levavam um tiro e etc. E não existia a penicilina naquela época para poder curar, para poder tirar exatamente as infecções que tinham, que se instalavam no corpo com consequente ferimento. Então, várias vacinas, né, vários medicamentos, várias soluções tecnológicas, né, várias soluções sociais. Foi uma época também de uma evolução social muito grande. Nós tivemos aí a Revolução Francesa, né, o Liberté, Égalité, Fraternité da Revolução Francesa. Nós tivemos a Revolução Comunista, principalmente os livros de Karl Marx. Né, o mundo se tornou muito materialista, então nós tivemos uma mudança na forma de viver do mundo.
Não é por acaso nada disso, gente. Junto com toda essa mudança, naturalmente, os espíritos que nasceram naquela época foram espíritos de outros orbes, quer dizer, de outros planetas, que trouxeram uma evolução tecnológica fantástica, e espíritos também que estavam sendo experimentados no plano astral, tá certo? Se preparando para entrar na Terra e fazer com que a Terra desse um salto evolutivo na direção da tecnologia grande. O que não significa dizer que nós fizemos esse mesmo salto, que foi tecnológico, social até, muitas vezes social, porque entrou aí todas as leis do direito e tal. Até o século XIX era permitido duelar, era permitido matar, era lei de talião praticamente, né? E aí entrou toda a evolução da legalização, que leva a uma moral mais elevada, a uma ética mais transparente, né? Surgiram instituições como a ONU, que estabeleceu os parâmetros de todos os conflitos mundiais, de toda a estrutura. Então, nós evoluímos muito, gente. Em 200 anos, nós tivemos um salto evolutivo fenomenal, ninguém pode negar isso. Da onde saiu tudo isso? Eu acho curioso demais que todas essas evoluções sociais, tecnológicas, estruturais, de todos os tipos, na área da medicina, na área da biologia, na área da tecnologia, em todas as áreas, não seja percebida por nós com espanto. Para quem tem um mínimo de estudo, deve olhar para a história e dizer assim, puxa vida, que coisa impressionante, né? Nós vivíamos num mundo praticamente primitivo e hoje nós vivemos num mundo, eu não posso dizer que no mundo evoluído, mas vivemos num mundo onde nós temos facilidades que são impressionantes. Por exemplo, hoje eu estou aqui acompanhando vocês, a live com vocês, aqui vem Dona Célia, Amélia, Jussedi, Patrícia, e há 30 anos atrás, que para mim é muito perto, 30 anos atrás eu tinha 24 anos de idade, eu tenho 54 anos agora. Eu, com 24 anos de idade, nem imaginava ter uma facilidade tecnológica como essa, de estar vendo através do telefone uma live, fazendo uma live para vocês, me comunicando com o mundo, quiçá, quer dizer, talvez com o universo, porque pode ser que alguns seres universais estejam me vendo nesse momento. Eu tô aqui me comunicando tecnologicamente com o mundo, gente, dentro da minha casa, com uma tecnologia caseira, mas uma tecnologia extremamente eficiente, às vezes nem tanto, né? Mas extremamente eficiente, que me faz me comunicar com o mundo. Eu imaginava isso há 30 anos atrás? Não. Então, de 50 em 50 anos, nós percebemos assim uma evolução do mundo e a cada ano vem coisas novas. 5 anos atrás, nós não tínhamos algumas facilidades. A banda da internet, por exemplo, não era tão larga assim. Quer dizer, o mundo evoluiu demais. Os espíritos trouxeram isso para a gente. A cada cada geração que renasce aqui na Terra, porque é um renascimento, é uma reencarnação de mundos daqui mesmo, da nossa estrutura, de todo esse plano espiritual que nos cerca, que nos rodeia, tá certo? Em suas diversas dimensões, mas também de outros planetas que nos traz, assim, tecnologias diferentes. Primeiro, para o plano astral, a gente precisa entender isso. O primeiro local onde se instalam as tecnologias mais avançadas é no plano astral, tá certo? Na estrutura das dimensões dos mundos, tá certo? Desse mesmo mundo que nós estamos vivendo. Nós temos aí esse umbral denso, o menos denso, o penumbral. No plano da luz, no penumbral, tá certo? São feitas as evoluções tecnológicas. E essas evoluções tecnológicas, para o bem e para o mal, elas são instaladas no mundo físico. E nós recebemos muito desses espíritos inovadores de outros orbes, mas também daqui da Terra, que foram para o plano espiritual e adquiriram esse upgrade das estruturas tecnológicas do mundo, tá certo? Você veja que dos anos 50, quando o Chico Xavier fez o nosso lar e tal, psicografou o nosso lar, tá certo? Você já tinha aí, lá no plano espiritual, e tem lá no nosso lar, no livro Nosso Lar, o aeróbus, um ônibus que andava sem nenhuma roda, né? Você tinha as TVs de plasma, onde se via tudo que acontecia aqui na Terra, e isso há
há 70 anos atrás, 80 anos atrás. Então, o que significa dizer, tá certo? 70 anos, mais ou menos uns 70 anos atrás, tá certo? 60, 70 anos atrás, o que significa dizer que o plano espiritual, ele traz toda a tecnologia e depois ele implanta aqui na Terra. Mas não só a parte tecnológica, tá certo? A gente vê também uma evolução do próprio ser humano. O que nós temos em comum aqui, gente, não é, a gente pode afirmar isso com certeza, não é a similitude tecnológica. Na realidade, nós temos aqui uma diferença muito grande de evolução tecnológica na cabeça dos seres que reencarnaram aqui, tá certo? Nós temos seres mais evoluídos e menos evoluídos. Você pode ter certeza disso. E eu vou passar agora algumas imagens que são, assim, chocantes. Mas eu quero mostrar para vocês que nós não estamos, mesmo estando no mesmo mundo físico, material, que é o mundo de expiação e provas, nós podemos ter, assim, os mesmos vícios, as mesmas não virtudes, em determinadas regiões que a gente poderia dizer civilizadas. Mas nós não temos o mesmo tipo de evolução espiritual, mental, né, ou moral em todos os locais do planeta, nem tampouco temos seres vivendo na mesma condição. Vamos fazer uma comparação aí, tá certo, gente? Vamos aí. Conflitos mundiais na Terra. Vocês já imaginaram que hoje, só agora, nesse exato momento, existem mais de 30 regiões no mundo onde ocorrem conflitos armados? E quando eu digo assim, gente, nós vivemos aqui na Terra numa região, na realidade, nós vivemos numa região umbralina, tá? Onde existem oásis de tranquilidades, locais que são mais tranquilos do que os outros. E determinados espíritos reencarnam aqui para complementar o seu karma pessoal ou coletivo. Vamos ver aí a região da Síria, do Iraque, vamos ver aí as regiões africanas que têm conflitos mundiais, vamos ver aí a região do Haiti, onde nós tivemos aí terremotos terríveis, vamos ver aí várias regiões do mundo onde existe pessoas tomando conta de outras como se fossem gado, pessoas escravizadas. Então, no mesmo mundinho em que nós vivemos aqui, até reclamando do coronavírus e tal, porque eu vivo num mundo miserável e tal, no mesmo local, na mesma terra, existem pessoas, tá certo, que não estão pensando na vaidade. Veja, porque a gente diz que nós estamos num mundo de expiação e provas e temos mais ou menos o mesmo tipo de evolução aqui. E não temos, tá? Não temos e nem estamos no local onde estamos por acaso. Nós viemos para o local onde nós estamos porque nós temos um karma a cumprir, nós temos determinadas obrigações kármicas, coletivas a passar, né, a transitar. E nessas obrigações kármicas, nós somos inseridos em determinadas regiões do mundo que são verdadeiros umbrais na Terra. E que compactuam e que colaboram intimamente com as regiões mais densas do umbral astralino. Vamos imaginar que nesses mundos, ou nesses mundos dentro do nosso próprio mundo físico, que é a Terra, nós estamos nesse exato momento vivendo um conflito no Líbano. Nós estamos nesse exato momento vivendo conflitos em quase todo o continente africano, tá? Nós estamos vendo aí vários conflitos, tá certo, sendo espalhados, inclusive aqui ao nosso lado na Venezuela, onde tem um presidente ditatorial de esquerda e que massacra a população e a população está lá passando fome. Então nós temos aqui, olha, fome na África. Você acha mesmo que um espírito que está lá na África, vivenciando essa tristeza terrível, esse momento kármico, tenebroso, está pensando em orgulho, vaidade, falta de humildade, ou qualquer coisa desse tipo? Um espírito como esse, gente, e aí eu me lembro de uma escala que a gente aprende na escola de administração. Eu fui professor de administração por muito tempo,
E nós aprendemos uma escalazinha chamada a escala ou a pirâmide de Maslow, né, onde ele diz que o ser humano primeiro satisfaz as suas necessidades básicas e primárias, como se alimentar, necessidade de segurança e tal, para depois almejar as outras necessidades. Junto com essas necessidades vem todos os pecados capitais, a inveja, a luxúria, a gula e tal. Você acha mesmo que um espírito que está morrendo de fome na África, está pensando em gula, em luxúria, em alguma coisa desse tipo, ele está pensando em sobreviver. Você vê aqui do lado dessa criança, que está praticamente morrendo, um abutre, que está esperando só a morte dela para poder se alimentar dela. Você veja aí. Um espírito como esse, sinceramente, vocês acham que ele está numa terra bem-aventurada de expiação e provas só? Ou ele está num mundo praticamente primitivo, onde viver é o principal motivo dele? E ele estar nessa região não foi ocasionado por alguma coisa que aconteceu em outras encarnações dele. Se ele não veio, por acaso, de algum outro orbe, de algum outro planeta, onde ele, de alguma forma, não foi bem aceito, não aceitou as leis morais e etc., e foi inserido nesse ambiente daí para conviver com essa sobrevivência crucial. A gente fala muito, né, nessa evolução planetária, que nós vamos sair de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, e eu fico sempre rindo por dentro. Comigo mesmo, eu digo, minha gente, esse mundo de regeneração está muito distante de chegar. Porque, veja só, existem várias regiões como essa na África. Fome braba, fome, as pessoas morrem de fome, gente. Existem outros locais do mundo, você tem aqui ó, pertinho da gente, a Venezuela, que regrediram por conta de escolhas sociais. Aí parece que o povo paga pela própria, a própria escolha, como se fosse um karma coletivo. Então, toda uma população está vivenciando uma situação de fome num país que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era um dos países mais evoluídos socialmente do continente sul-americano. Aqui a Venezuela era um país evoluído praticamente. 40 anos depois nós estamos vendo a fome na Venezuela, como se fosse um karma a pagar por aquela população, pelas más escolhas, pela forma como eles pensaram no mundo, tá certo? E parece que vem uma corrigenda do mundo espiritual e aquilo se transforma num umbral, se transforma numa estrutura animalesca, onde as pessoas estão catando lixo para comer, onde as pessoas estão no limite da convivência social, onde elas aproveitaram de tudo em determinada época, de riqueza, de pujança, de muita coisa para se ter e tal, e hoje em dia estão vivenciando isso que estão vivenciando hoje. Veja só que coisa impressionante. Né? Nós não retroagimos em alma, mas aqui mesmo em nossas encarnações, geração após geração, nós temos determinados concertos, ajustes, tá certo? Que, por favor, não tirem da cabeça uma coisa que é muito certa. Em cada local desse da Terra, tão diverso do nosso e tão distante da nossa realidade, porque nós achamos que está distante da nossa realidade, e eu vou chegar no nível micro disso aí tudo, desse processo evolutivo. Se vocês observarem direitinho, tá certo? Nós temos na nossa cidade o mesmo tipo, tá certo? Não chegando ao máximo de lá da Etiópia, de países africanos extremamente pobres, mas nós chegamos muito perto disso aí que está acontecendo na Venezuela. Nós temos regiões em nossas próprias cidades, nossos centros urbanos, situações de marginalidade, de droga, de vício e etc., estimulado por esse umbral grosso, que é esse umbral mais denso, onde faz com que a população vivencie um verdadeiro umbral na Terra, purgando determinadas coisas, passando por determinadas situações. Então você veja que aqui mesmo na Terra, quando eu digo assim, estamos vivendo num umbral, e aí nós podemos dividir, se nós voltássemos lá naquela estrutura, vou voltar aqui só de propósito para vocês verem, né? Nós estamos vivendo aqui na Terra um umbral mais denso, tá certo? Vamos comparando em evolução. Nós estamos vivendo um umbral mais denso, onde existem populações extremamente pobres, vivendo na escuridão, no
ocaso da humanidade, na tristeza, na agonia, na carência, na falta de tudo. Então, é exatamente esse umbral mais denso, onde governantes, que aí eu posso comparar também, porque aí se retrata aqui na Terra, onde governantes parecidos com os magos negros e os espíritos mais densos desse umbral mais denso, esse umbral grosso, tá certo? Obriga as pessoas, escraviza as pessoas, fazem com que as pessoas passem fome, frio, sede, necessidade. Do mesmo jeito nós temos na África. Esse umbral mais denso ou esse umbral mais grosso? Um umbral menos denso nós temos nas nossas cidades, e aí eu posso passar aqui para vocês também, países subdesenvolvidos. Olha aqui, umbral menos denso, nós temos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, onde nós temos aqui, ó, vê só, vocês dão uma olhada aqui, prestem atenção, isso aqui é o Haiti, depois do terremoto. Terrível, a população toda passando fome, uma ilha. Ninguém pode sair para canto nenhum, com epidemias fortíssimas, inclusive o governo brasileiro mandando alimentos e etc e tal. Países passam por catástrofes terríveis e que acabam com toda a economia daquele país. Da mesma forma, esse umbral menos denso, ou o penumbral, o segundo umbral na escala, ele age aqui na Terra com os seus espíritos mais densos, onde existem pessoas sofredoras, não diretamente más nem nada, mas com uma preponderância de espíritos que influenciam governantes a escravizar o seu povo, a colocar o seu povo como se fossem animais vivendo em locais urbanos extremamente insalubres, extremamente terríveis aqui na própria Terra. E os espíritos que são colocados ali para vivenciar aquele clima, como, por exemplo, na favela da Rocinha, em países que são em desenvolvimento como o nosso, onde nós temos assim a divisão da riqueza e a divisão do capital altamente injusto. Onde aqui nós não temos justiça social de absolutamente nada. Você vê aqui, ó, um favelão e no fundo aqui os prédios enormes. Nós vemos aqui um povo empobrecido na Índia e nós vemos castelos suntuosos, prédios enormes e etc e tal. Uma divisão social completamente injusta. É o que existe no nosso umbral médio para um umbral um pouquinho mais evoluído, onde nós temos hospitais e etc. Pessoas como nós tentando ajudar, cidades como a nossa capital Recife, onde nós temos situações terríveis de pobreza. Terríveis, gente. Parecido com a África ou parecido com a Venezuela, onde as pessoas catam lixo no meio da rua, onde as pessoas pedem esmola. Essa semana mesmo eu comentando com uma pessoa aqui, no SEC, eu disse que eu estou impressionado que depois dessa pandemia e com a queda do rendimento social, do valor que chega no bolso das pessoas, tá certo? E também do trabalho, que começou a ter carência de trabalho, de emprego, de coisas para se fazer e como ganhar dinheiro, pela primeira vez, depois de pelo menos uns 20 anos que eu não via, eu estou vendo pessoas passando aqui na frente da minha casa, da frente do SEC aqui, batendo, tocando na cigarra e pedindo alimentos. Então, nós estamos vivendo uma situação umbralina na Terra, onde nós estamos regredindo em determinadas situações, porque não elevamos o nosso padrão vibratório. Inclusive, tem aí uma teoria que diz que nós até evoluímos nessa pandemia, que era esperado pela espiritualidade que nós alcançássemos aí 7 pontos de estrutura vibracional ou de evolução vibracional, e nós alcançamos 10 pontos, então até superamos a meta deles, mas que nós temos muito ainda o que vivenciar e eles não estão satisfeitos com isso que nós estamos fazendo, com esse tipo de comportamento. Por exemplo, quando abriu logo esse negócio da pandemia, todo mundo correu para a rua, para a praia, para os bares e etc e tal. E a pandemia está voltando com tudo, está voltando na Europa, uma segunda fase ou uma segunda, sei lá, uma recidiva da pandemia. Então, o que significa dizer que nós muitas vezes forçamos a barra para sofrer, porque nós somos
seres sem nenhuma compreensão. A maioria da população, gente, vive na plena ilusão das coisas, só vivendo a parte material de tudo. A gente não observa a parte espiritual. Então, aqui na Terra, nós temos exatamente encarnados nesse momento espírito de diversos matizes. Pessoas que estão falando em coisas bacanas, como eu estou falando aqui, posso até não fazer coisas bacanas, mas estou falando uma coisa bacana aqui, uma coisa para enaltecer, para esclarecer as pessoas. E tem ali do outro lado, na outra esquina, perto de mim, uma pessoa querendo matar, querendo roubar, querendo estuprar, querendo enrolar, enganar, ser desonesto, entendeu? Então, quer dizer, no mesmo local onde nós vemos assim diversos níveis evolutivos. E aí nós temos assim o Nirvana, países altamente desenvolvidos, com uma população educada, com uma população com um nível de intelectualidade, desenvolvimento humano altamente avançado, mas vazios por dentro. Como se sobrasse a eles tecnologia, sobrasse a eles bem-estar social, bem-estar de tudo, mas não sobrasse para eles, ou não tivesse interiormente, eles não tivessem cultivado a parte espiritual, a parte mais intrínseca do ser humano. Nós não somos carne, nós não somos essa beleza toda aí. Deveríamos dividir essa beleza, porque essa beleza existe em todo mundo, tá, gente? Se você for para a África, eu mostrei ali uma paisagem tenebrosa, mas a África é belíssima, né? A América do Sul é belíssima. Em todos os locais é belíssimo, mas o homem botou a mão, sabe, ele destrói. Ou então o homem bota a mão de uma forma mais evoluída e todos esses países, por exemplo, sai a Suíça, tá certo? Que é um dos países com maior índice de desenvolvimento humano do mundo, nós temos também um dos maiores índices de suicídio no mundo. Quer dizer, sobra o material, falta o espiritual. O que significa dizer que nós temos almas falidas no mundo. Umas passando por necessidades básicas, outras passando por necessidades espirituais, outras se espiritualizando e alcançando determinados graus evolutivos aqui na Terra mesmo, porque estão aprendendo que o mundo não é só material. Países muito desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento, situações de guerras, calamidades, desastres sociais, desastres naturais, desastres de todo tipo. Nós vivemos num mundo tridimensional. Todos os mundos tridimensionais, gente, eles são exatamente como o nosso, com poucas diferenças em todo o universo. E para que é que a gente reencarna nesses mundos? Primeiro, exatamente para a gente aprender a conviver com essas diferenças. Num só mundo como a Terra, nós temos diversos níveis vibratórios convivendo no mesmo instante, no mesmo momento, no mesmo local. Diferenciamos um pouco porque, ao pensar, ao agir, ao ter atitudes, nós nos destacamos de alguma forma uns dos outros e escolhemos os ambientes onde nós vamos viver. Mas se não cultivarmos o amor dentro do peito, se não cultivarmos a justiça, se não obedecermos à ética social, mas não só isso, se não nos conectarmos e soubermos que o mundo não é só isso, que nós temos um mundo verdadeiro para viver, que é o mundo espiritual, nós estamos falidos. Porque nós vamos ter só um desenvolvimento aparente, social, e não vamos ter um desenvolvimento interno, um desenvolvimento da alma e do espírito, que é o que nós precisamos e necessitamos para poder sobreviver e também evoluir nessa prova que nós estamos tendo aqui nesse mundo, tá certo? Então, nós vamos evoluir de uma hora para outra, para um mundo espiritualmente muito mais avançado? Não, gente, isso é viagem da cabeça das pessoas. Então, nós temos aí uma vida na espiritualidade que se parece com a vida na materialidade. Enquanto no plano espiritual o homem encarnado vai encontrar condições de tempo, dias e noites, semelhante ao plano físico. Então, significa dizer que em determinados locais da Terra nós estamos no ocaso da vida, nós estamos na escuridão, nós estamos convivendo com seres extremamente pesados aqui na Terra. E em outros locais, nós estamos vivendo como se estivesse num mundo em regeneração já. Observe você mesmo. Você que está vendo a minha live hoje, tá certo? Eu tenho certeza
que não passa fome, que não está em situação difícil material e tal, você pode estar carente espiritualmente, está procurando uma verdade, mas você não está com problemas sociais gravíssimos. E quantos de nós nos preocupamos com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, doando aos nossos irmãos da espiritualidade que estão aqui nesse momento na Terra, que são irmãos umbralinos? Porque o que é que acontece, gente? O pessoal dos planos mais altos, tá certo? Das dimensões mais altas, né? Esses espíritos mais iluminados, mais esclarecidos, sabe o que é que eles fazem, gente? Eles simplesmente descem do posto mais alto deles lá para resgatar espíritos no umbral, através dos samaritanos, dos hospitais espirituais, como nós temos aqui em cima do SEC, onde vem espíritos de escola, espíritos, às vezes, muito humildes na sua vestimenta fluídica, mas com um coração amplo em amor, com vontade de ajudar todo mundo. Mas nós não. Nós estamos dentro dos nossos apartamentos, das nossas casas, das nossas jaulas, né, confortáveis, sem olhar o que está aí fora. E muitas vezes somos espíritas, espiritualistas, umbandistas e tal. Falamos em caridade, falamos em tudo isso, mas não estendemos a mão, não olhamos através da nossa porta para ver que nós temos um umbral sofrendo do lado de fora. Nós temos níveis evolutivos diferentes. Você não pode se dizer com o mesmo nível de evolução e esclarecimento de uma pessoa que passa com um carrinho na sua porta, como passam as pessoas aqui na frente, pedindo esmolas. Ele pode até ter um nível tecnológico, até de conhecimento maior do que o nosso, ou que o meu, tá certo? Mas ele está passando por uma situação social terrível, onde para ele o que importa é o que comer no dia a dia, o que vestir no dia a dia, como se abrigar do frio, como se proteger do calor. É na parte material mesmo, porque eles precisam daquilo. E nós não olhamos esses parâmetros. Nós observamos, não, estamos agora no mundo de expiação e provas, vamos passar para um mundo de regeneração, estamos aumentando a nossa vibração. Como assim, gente? Vamos cair na real e entender que nesse mesmo mundo que nós vivemos, nós temos diversos níveis espirituais, é a primeira coisa, porque esses espíritos vêm de outros orbes, vêm de outras esferas, com pensamentos completamente diferentes do nosso. Às vezes vêm de dimensões espirituais muito densas, e reencarnam em corpos disformes, em corpos esquálidos, sem beleza, sem dinheiro, sem condição social, sem nada disso, e a gente não tem o olhar caridoso, carinhoso com essa má distribuição, inclusive evolucionar. Tá? Nós não temos essa compreensão. Nós olhamos assim, não, que coisa boa, o mundo vai evoluir, o mundo tá... E eu acho muito engraçado, eu digo, puxa vida, ainda falta tanto para a gente evoluir. Tem tanta situação difícil no mundo. A gente precisa parar, por exemplo... Veja só, você vê aí um mundo como a Suíça, Suécia e etc., Londres, né? A Inglaterra, o Reino Unido como um todo, toda a Europa, a Alemanha, França, Espanha, Portugal, todos aqueles países extremamente evoluídos, mas ninguém entende que eles passaram por um perrengue muito grande, guerras mundiais, processos de karma coletivo assim terríveis, e fizeram com que toda aquela coisa terrível, fizeram com que eles evoluíssem socialmente. Mas, no entanto, a espiritualidade deles é pequena. Eles não olham na distribuição de renda, eles não veem a justiça social, não veem absolutamente nada disso. Para eles está bom demais. Sabe qual é a justiça social de um europeu hoje? É criticar as queimadas na floresta brasileira, que eu não estou dizendo aqui que é errado, que é certo, nada disso. Mas para eles, vamos criticar. Será que sabem o que está acontecendo realmente aqui? Tá certo? Eles se envolvem diretamente ou apenas pegam bandeirinhas para levantar? Eles estão vivenciando a situação difícil dos índios, a situação difícil dos africanos, ou eles apenas protestam por um mundo melhor que eles mesmos não dão nenhuma contribuição? Será que nós estamos dando a nossa contribuição e evoluindo espiritualmente aqui na Terra, nesse momento, nesse exato instante? Será que nós não estamos no umbral da consciência e no plano superior
do luxo, da vaidade, da vontade, eu quero é meu carrão do ano. Não tem nada contra isso, gente. Contanto que a gente saiba dividir essas duas coisas, né? Gente, nessa pandemia, foi uma coisa ao contrário aqui no SEC. Nós recebíamos sempre alimentos, doações de cesta, doação de tudo. Hoje em dia, nós não temos mais nada para doar aqui, tá certo? É uma ou outra pessoa que ajuda, eu compro umas cestinhas, levo lá para a comunidade, mas aí, sei lá, as 30 cestas que eu doava aqui todos os meses, a gente não está conseguindo doar mais, porque simplesmente as pessoas estão muito preocupadas com a pandemia, preocupadas com tudo, e não se preocupa com as pessoas que estão ao redor. Está todo mundo por si e Deus por todos, né? Como diz a história. Né? Estão todos pensando no seu próprio abastecimento e não vê que existem pessoas sofrendo. Por favor, eu não estou aqui generalizando. Eu sei que existem pessoas com caridade, com bondade no coração, mas ao mesmo tempo eu vejo muita insensibilidade. A gente não vê o próximo, a gente não olha o que o outro está passando de necessidade, o que o outro está passando de dificuldade, tá certo? Muitas vezes a gente fica olhando só para a gente, né? Só querendo curar. Para curar nós, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o outro. Porque doando a si, a gente se sente bem e evolui espiritualmente. A evolução da Terra está em exatamente a gente se olhar como o todo. Como John Donne, eu sempre repito a frase de John Donne, que eu acho fantástica, né? Nós não somos uma ilha isolada em nós mesmos, nós fazemos parte de um continente. O que significa dizer que nós fazemos parte disso tudo. Então, se nós não ajudamos, nós não nos sentimos bem com isso. Aí nós vamos estimular o medo, o preconceito, a vaidade, o ressentimento e todas essas emoções ou sensações que não são próprias de espíritos em evolução, e sim são próprias de espíritos que estão exatamente no processo de, sei lá, de deterioração da mente, de pensamento apenas no eu. Eu livrando a mim, tá tudo primeiro, velho. Eu não quero saber de ninguém, não. Não, cara, você tem que evoluir a você e você tem que ajudar os outros a evoluírem também, porque nós estamos num mundo umbralino. Nós estamos num mundo de diferenças sociais gritantes, onde o mundo espiritual atua diretamente, tanto do bem quanto do mal. Onde nós temos governantes sendo verdadeiros carrascos em determinados países, obrigando a população a vivenciar uma situação de escravidão, obrigando a população a vivenciar uma situação de penúria, de tristeza, de agonia, onde, lógico, elas estão vivenciando tudo isso para passar por determinadas coisas para evoluir, mas nós vamos deixar. Ah, não, eu já ouvi isso muito, gente. Olha, não, fulano de tal está sofrendo, mas veja, eu não vou ajudar ele, não. Porque se eu ajudar, eu estou mexendo no karma pessoal dele. Eu não posso influenciar no karma pessoal. Eu já vi espíritas dizendo isso. Já vi espíritas dizendo isso, repetindo esse absurdo. Cara, o tanto quanto eu puder ajudar, eu vou ajudar, sem julgar absolutamente nada. Se tu tá bem, se tu tá mal, se tu tem que pagar um karma, eu quero lá saber, eu vou lá ajudar e acabou. Se o cara quer minha ajuda, eu vou ajudar. Eu não posso ajudar quem não quer. Mas se quiser a minha ajuda, eu vou ajudar sim. Se estiver disposto a fazer as suas mudanças, seja por conta de vícios, de atitudes ou qualquer coisa do tipo, eu vou estar sim para ajudar. Porque a primeira pessoa que é ajudada no processo e que evolui no processo tridimensional sou eu, Wagner Andrade. Porque, lógico, quanto mais eu me sintonizo na faixa de amparo, na faixa de auxílio, na faixa de doar-se, dar a mão, eu estou me conectando com essas faixas vibracionais mais altas. Quanto mais eu sou egoísta, quanto mais eu sou orgulhoso, vaidoso, quanto mais eu tenho vícios e tal, eu me conecto a essas estações mais baixas do umbral, que é o umbral mais grosso, o umbral intermediário, tá certo? Um umbral que pode me prejudicar. Porque essas entidades estão conectadas a nós, tá certo? A gente não pode ser inocente ao ponto de achar que nós estamos livres dessa densidade, que nós estamos livres disso tudo. Nós estamos num projeto evolutivo aqui, gente. E como nós estamos num projeto evolutivo, precisamos entender que nós não estamos livres das influências dos espíritos e que nada que aconteça no mundo, que acontece no mundo nesse exato momento, está acontecendo por acaso. Esses
mais de 30 conflitos de guerra no mundo inteiro. Essas populações que morrem de fome. Essas populações que morrem de fome dentro da tua cidade. E você acha que você está ali encasteladozinho no seu apartamento, na sua situação, tá? É muito mais difícil para um cara da Suíça pensar na marginalidade, pensar nas pessoas pobres que tem na cidade dele, porque lá não tem. Lá a justiça social é praticamente plena. Mas veja só, como lá é plena a justiça social, eles têm de tudo, e eles aproveitam de tudo sem nenhuma dificuldade social, não precisam de nada para viver materialmente, e aí como eles não têm a questão do doar-se pessoalmente e fluidicamente para as pessoas, o que é que acontece com as almas deles? Começam a entrar em depressão, e nessa depressão eles terminam suicidando-se. Os maiores índices de suicídio do mundo: Japão, Suíça. Então, o que significa dizer que justiça social não significa paz espiritual. Eu posso trabalhar a justiça social, mas eu preciso ir atrás, tá certo? Também da minha espiritualidade, ajudar, me doar, dizer, olha, eu estou aqui para ajudar. Quantas pessoas não perdem a sensibilidade quando começam a ganhar dinheiro? Uma das maiores provas de evolução espiritual aqui na Terra, gente, é o dinheiro no bolso. Quando você tem dinheiro no bolso, você termina esquecendo as outras pessoas. Você termina fechando os olhos para a dificuldade dos outros. Raros são aqueles que, ao ter pujança material, até uma situação tranquila financeira, olham para o seu próximo. Eles olham apenas para o próprio umbigo, para acumular mais e mais, né? Como uma pessoa que chegou aqui um dia e disse assim, Wagner, eu estou infeliz, e porque estou infeliz, vou comprar um carro do ano. E eu fiquei olhando para a cara dele assim, eu não podia dizer nada, né? Eu digo, mas você acha que isso é felicidade? E ele disse a mim, não, mas uma coisa, eu tenho que comprar esse mimo para mim me sentir melhor, para me sentir feliz. E aí, como eu terapeutizei ele por uns 6 meses, uns 2 meses depois, ele me aparece aqui novamente e diz, eu estou extremamente infeliz com um carro novo que eu comprei, de uma marca maravilhosa, um carro luxuoso, e eu não sei porque eu estou tão insatisfeito. O que você acha que aconteceu? E eu expliquei a ele, amigo, é o seguinte, é porque a matéria não traz felicidade. O que é da matéria é da matéria, o que é do espírito é do espírito. Você precisa se espiritualizar, doar um pouco dessa tua pujança, dessa tua riqueza, dessa tua opulência financeira, desse teu material que te sobra e falta para os outros, aos outros que sobra. Então, significa dizer que para eu ser feliz, eu preciso fazer feliz alguém que está ao meu lado. Eu ser um egoísta num país extremamente fantástico, Wagner, eu vou me embora do Brasil, não aguento mais essa miséria, não sei o quê. Tu vai embora e estressa, e termina pirando, e termina com vontade de se matar. Por que é que acontece isso? Porque tu não te doasse a ninguém, tu só pensa no teu próprio umbigo. Tem tanta gente que é assim, gente, e eu não estou falando só das pessoas que são abastadas, ricas e têm bens materiais. Eu conheço várias pessoas que só pensam no próprio umbigo, só pensam em se lamentar, só acham que a vida ruim é delas. Aliás, são aquelas pessoas que concorrem com você. Quando você diz assim, porque você está mesmo, você diz assim, eu estou com dor no estômago. Aí a pessoa olha para você e diz, você não sabe a dor do estômago que eu estou com uma dor muito maior do que a sua. Quer dizer, ele quer concorrer com você na desgraça. Entendeu? Tem gente que é desse jeito, que pensa só no próprio umbigo, que não quer vivenciar uma vida plena com a sua própria consciência, que quer acusar os outros de tudo, que quer culpar as determinadas pessoas, mas não assume os seus próprios BOs. Essa é a evolução que nós temos no mundo tridimensional, é nos tornarmos responsáveis, solidários, amorosos, responsáveis com as próprias coisas que fazemos, assumindo as nossas sombras e as nossas culpas, entendendo quem nós somos, como o próprio Sócrates leu no Panteão, tá certo? Quando ele leu no Panteão tinha assim, conheça-te a ti mesmo, conhecendo a si próprio. Hoje, Ernesto, o nosso coordenador espiritual, nosso mentor espiritual da Casa do SEC, da nossa parte universalista,
fez um texto belíssimo falando sobre essa responsabilidade pessoal, né, de que a gente precisa se assumir de uma vez por todas. Nós estamos no mundo material, mas precisamos nos doar mais, sermos mais afáveis com o mundo, distribuir mais do que há em nós, em termos de otimismo. Mas, Wagner, eu não tenho nada, eu vou distribuir. Vou distribuir o quê? Distribuir o otimismo. Acorde de manhã com um novo aspecto. Diga que você pelo menos tem saúde hoje. Se não tem saúde, que você está aprendendo com a doença que tem, mas sempre com um sorriso no rosto e com uma esperança no coração, dizendo, eu vou superar tudo isso que eu estou passando, porque é uma situação temporária. Estou vivenciando tudo isso porque sou um espírito imortal, numa existência aprendendo a desenvolver meus potenciais, evoluindo no mundo tridimensional e aumentando os meus potenciais de sobrevida na Terra e em outros orbes. Pensando sempre como um ser que reencarna, porque você sempre vai preservar a natureza, já que a natureza que você tem hoje, e se preservar, terá ela preservada no futuro. E se hoje detonar a natureza agora, se hoje você fizer o mal ao planeta, o planeta será a sua morada daqui a mais 100 anos e você não terá mais os recursos naturais para aproveitar. Ou então será mandada para outro orbe, para ter dificuldades sociais em outros orbes. Ou então em outras regiões da própria Terra, para aprender a dar valor à pujança que você teve e à vida tranquila que você teve aqui. Então são coisas que a gente precisa entender no mundo material mesmo. Porque, veja, eu não posso estar pensando no mundo espiritual sem antes fazer alguma coisa pela minha encarnação agora, aqui na Terra, de uma forma concreta, de uma forma racional. Pé no chão, porque o primeiro lar que eu tenho é esse lá que eu estou vivendo agora. O primeiro corpo que eu tenho, pelo menos, é esse só, pelo menos nessa encarnação. Já vivi outros, os outros eu já esqueci, está lá para trás. Eu não vou ficar me lamentando por isso que existe o esquecimento. Eu não vou ficar me lamentando com as coisas que eu fiz do passado. Nem um passado presente. Porque eu só tenho culpa ou só me sinto mal com uma coisa que eu fiz realmente querendo prejudicar as pessoas. Como eu não prejudiquei ninguém, eu não estou pensando no mal que eu fiz. E se fiz o mal, fiz naquela época, porque era a única coisa que eu poderia fazer. E agora eu estou tentando fazer o bem. Mas são essas consciências ou essas formas de agir, de pensar aqui no mundo material, no mundo tridimensional, que nos vai habilitar para entrar em dimensões mais sutis do mundo espiritual. Só sabendo o que nós somos aqui e consertando a nossa rota aqui nesse mundo, é que nós vamos conseguir construir alguma coisa no mundo espiritual lá em cima, gente. Não tem mágica nisso, não tem religião que te salve, não tem diabo que te pegue, quem te pega é a tua consciência, e não tem céu que você vá, que o único céu também é a sua consciência. É você quem faz do teu ambiente, aqui na Terra, um ambiente celeste ou um ambiente infernal, ou um ambiente insosso, de apenas futilidades, que é o que a gente está vendo no mundo, pessoas discutindo por nada, pessoas se atacando, se agredindo, se estapeando por bobagens e tal, e a gente tem uma vida para viver e evoluir. Vocês acham mesmo que nós estamos aqui para ganhar dinheiro só, para discutir politicamente com as pessoas, para detonar os outros, para falar mal das pessoas? Não, cara, a gente está aqui para uma coisa muito maior do que isso. Nós precisamos sair dessa monoideia estática e ir para uma coisa mais dinâmica do pensamento do espírito, que é exatamente saber que nós somos seres em evolução no mundo tridimensional. Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para desenvolver os nossos potenciais e não para nos esconder na saia de ninguém, de religião, de dogmas ou de pensamentos estanques de que nós, se nós fizermos tal coisa, se nós nos confessarmos, fomos para a igreja evangélica, fomos para o templo budista, fomos para a casa espírita, nós vamos ganhar o plano espiritual, o nosso lar, né, cidades espirituais fantásticas. Você só ganha isso se você estiver consciencialmente bem. Você só se conecta vibracionalmente em determinadas regiões se você estiver bem, com o seu coração bem descomprometido de culpa, ou de raiva, de ressentimento, ou de maledicência, de inveja, de todas essas coisas que nos atingem.
mas que são extremamente normais, que se você souber lidar com elas e olhar as suas sombras da forma certa, você vai evoluir nesse mundo tridimensional. Então, Kardec tem uma frase que eu acho fantástica: não espere o outro mundo para fazer a sua evolução. Evolua já de cá, desse mundo material, desse mundo tridimensional, porque com certeza você ganhará mundos melhores quando você desencarnar. Então, gente, foi esse o recado que eu trouxe para vocês na noite de hoje no nosso café espiritual, a evolução do espírito no mundo tridimensional. Eu espero que tenham todos entendido o que eu falei, todos compreendido a mensagem, tá? E gostaria de lembrar mais uma vez da nossa campanha de alimentos aqui no SEC. Como eu estava falando, nós não temos alimento nenhum mais para doar, né? Doamos algumas cestas de algumas pessoas que fizeram doações em dinheiro, a gente pegou o dinheiro, comprou as cestas, entregou às pessoas, às populações, e aí nós não temos mais. Estamos aí com algumas cestas, porque outras pessoas já doaram o dinheiro, a gente comprou, vamos doar, mas não temos o suficiente, sabe? Muita gente passando fome, muita gente passando necessidade, e é isso que eu falo. Aqui na Terra mesmo nós temos umbrais. Vamos ajudar os umbrais da Terra para um dia a gente não ir para o umbral do plano espiritual. Isso não é uma ameaça, isso é uma questão de consciência, né? Se temos consciência nesse processo, nós vamos para lugares maravilhosos, gente. Não só porque doamos, mas sim porque consciencialmente nós evoluímos. É por aí, tá certo? Porque nós doamos com o coração. Tem tanta gente por aí também que faz um bocado de caridade, mas tem um coração péssimo, né? Faz por barganha. Não, eu estou dando isso porque um dia eu vou para o céu, né? Não, eu estou fazendo isso porque um dia eu vou me dar bem. Não é assim. É doar de coração também. A gente não está aqui fazendo nenhuma exigência, nenhuma cobrança, mas quem puder ajudar, nós vamos agradecer demais, porque tem muita gente aí carente, precisando de ajuda, de auxílio, e se você puder ajudar, nos ajude a ajudar, tá? Então, um beijo no coração de vocês. Entre em contato comigo no 81998146555. 81998146555. Eu te passo o endereço e aí você pode fazer a tua doação, tá? Beijo forte no coração, paz e luz a todos. Como sempre, muito bom falar com vocês. Boa noite a todos vocês que acompanharam a nossa live. Hoje não tivemos nenhuma pergunta, mas também foi tão assim, discussal, né, a nossa palestra. Foi uma verdadeira palestra, sem diálogo, né? Mas um beijão no coração de vocês. Muito obrigado por vocês assistirem mais uma vez a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Um beijão do SEC para vocês. Tchau, tchau. Paz, luz, sempre.